Olá, seja muito bem-vindo ao Idem Nexus, a plataforma online de diálogo do Instituto Direito para um Estado Melhor, criada especialmente para tratar dos temas mais sensíveis nesse cenário de transição da administração pública. Mas antes de começar, vamos conhecer mais um pouquinho sobre a história do Idem. Somos uma comunidade de aprendizagem nascida em 2018 para refletir o Estado brasileiro a partir da produção qualificada de conhecimento. Buscamos ser um elo de inovação em políticas públicas através da educação e do diálogo democrático. O tema da reforma da Previdência precisa ser discutido de forma apropriada em uma era de pós-verdade. Assim, lançamos o programa Nexus, conectando mentes pensantes por um Estado melhor. Nosso objetivo é dialogar sobre pontos controversos da proposta da reforma a partir de um olhar científico, apoiado em dados de qualidade. Esperamos contribuir para esclarecer sobre os direitos e garantias constitucionais que estão em jogo. Vamos continuar nossa conversa sobre os pontos mais controvertidos da reforma da Previdência. Convidamos no episódio de hoje a doutora Thaís Riedel, que é especialista em direito previdenciário. Doutora Thaís Riedel, muito obrigado pela sua presença. Olá, é um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre esse tema tão importante. Doutora Thaís, gostaria de começar falando sobre o regime de previdência complementar. A senhora acredita que é melhor opção essa mudança do enfoque da nossa previdência social que consta no projeto da reforma? Essa é uma pergunta muito interessante e acho que a gente tem que aprofundar um pouco sobre esse tema. Existem dois modelos clássicos de financiamento do regime previdenciário: o modelo de repartição e o modelo de capitalização. O modelo de repartição, que normalmente é utilizado nos regimes públicos, eu tenho um regime de caixa. Então, a população contribui, esse valor já é imediatamente gasto com aqueles que estão recebendo os benefícios. Já a capitalização, como o próprio nome diz, você vai verter recursos para uma entidade que vai capitalizar no mercado financeiro e, a depender da performance, lá na frente do fundo acumulado, você vai receber o seu benefício. Nenhuma é boa ou ruim, elas são diferentes. E você pode ter, inclusive, uma repartição capitalizada, ou seja, eu posso, do que sobrar, capitalizar. Você tem várias formas mistas disso. Agora, quando a reforma vem e propõe alterar o modelo que hoje é o modelo público de repartição, e nós temos um modelo de repartição muito inteligente. A nossa Constituição em 88, quando criou esse modelo, lógico que a gente imitou da Europa, nos modelos europeus a gente não inventou, a gente criou o sistema de seguridade social e a própria Constituição, querendo destinar verba para a área social, saúde, assistência e previdência, que é uma grande política pública de seguridade social que visa proteger a população dos riscos sociais, a Constituição já falou, olha, eu quero já destinar aqui várias fontes. E ali, além da fonte tradicional, que é a contribuição do trabalhador e do empregador, que são as contribuições previdenciárias estrito sensu, o nosso sistema conta também com contribuições de loteria, lucro das empresas, faturamento, importação. Com isso, você diversifica e minimiza risco. Tudo em previdência é risco. Até uma situação que eu acho curiosa é que a gente não fala de risco. Então, para eu entender se eu preciso alterar a idade mínima, qual é o melhor modelo, eu preciso identificar qual é o risco da minha população, qual é o patamar protetivo que eu quero proteger, quanto isso custa. Pois bem, voltando à questão da repartição, então o nosso modelo ele é bem seguro, porque a gente não depende só da contribuição do empregado e do empregador, eu tenho outras fontes. Isso faz com que o problema mundial do envelhecimento da população seja, de certa forma, amenizado. Por quê? Porque as contribuições que verdadeiramente impactam no sistema de repartição em relação a ativos e inativos é que eu não posso ter uma população economicamente inativa maior do que ativa. É a tal da inversão da pirâmide. Mas a inteligência qual foi? Quando eu coloco lucro, faturamento, loteria, importação, esse não tem nada a ver com o envelhecimento da população. Não tem impacto no envelhecimento da população. Então você consegue minimizar esses riscos. Então a gente tem um modelo muito bem articulado, criado na Constituição. Isso foi algo desenvolvido ao longo de muitos anos. E foi criado um instituto que é muito importante, que aí é a minha preocupação, não é tanto capitalizar ou não capitalizar.
Quando a gente parte, o governo surge a ideia de uma capitalização individualizada, aí você rompe com a solidariedade. A solidariedade, ela tem assim um mecanismo que a gente demorou muito para chegar, que é a concepção que no grupo o risco dilui. Então, qual é a probabilidade de 10 pessoas ficarem doentes no mesmo dia? Alta, média, baixa. De acordo com as condições da situação, normalmente é baixa. Todas as pessoas numa cidade, menor. Todas as pessoas num país, menor. Então, no grupo, o risco dilui, porque os riscos, as situações de risco, a doença, o acidente, a invalidez, ele não corre igual para todo mundo. Então, em um determinado momento, a sociedade percebeu que aquele risco que pode acontecer contigo pode acontecer comigo e vice-versa. Então, que matematicamente, isso não é ideológico, é matemática, estatística, quando eu coloco toda a população para contribuir, melhor ainda se for em várias fontes, como é o nosso caso, e o risco ocorre pontualmente, eu consigo proteger mais pessoas numa maior quantidade de riscos. Agora, quando eu vou para a capitalização individualizada, sou eu comigo mesma. Então, eu não conto com as demais fontes e eu tenho que ter a sorte de não ter nenhuma situação de risco no meio do caminho que impeça a minha acumulação. Então, o que vai acontecer? Se num cenário ótimo, excelente, eu fiquei a vida inteira empregada, que não é a realidade do brasileiro, pode até ser um pouco melhor para o servidor, mas para o brasileiro não é, a gente tem uma rotatividade muito grande. Mas vamos supor que eu fiquei a vida inteira empregada, consegui ficar os 40 anos, que é o que eles querem agora para ter 100% da minha média. Lá na frente, se eu não tive nenhuma invalidez, nenhum acidente, nenhum nada, eu posso até ter um fundo acumulado interessante se ainda uma entidade teve uma boa performance, não teve nenhum problema na Bolsa Mundial. Ou seja, o risco é muito maior. Então, eu acho um grande retrocesso. Nós saímos de um modelo inteligente da solidariedade, que pode ser melhor gerida, do que a gente partir por uma capitalização individual que não resolve o problema. E aí tem um ponto muito importante, nós criticamos muito a PEC por não trazer esses dados atuariais, né, financeiros. Tem um estudo da OIT, Organização Internacional do Trabalho, mostrando que de 31 países que capitalizaram as suas previdências públicas, 18 já tiveram que reverter. Por quê? Porque o custo da transição é muito grande e, na prática, tem tido ali uma piora no valor dos benefícios e na segurança jurídica, etc. Então, penso que uma reforma tem que ser para melhorar. Nós temos que fazer os ajustes. Há, sim, muito a ser melhorado em termos de fiscalização, em termos de arrecadação. Há alguns ajustes pontuais. Eu mesma defendo a reforma. Acho que alguns pontos, como criar a idade mínima no regime geral, tem que ter, porque o serviço público já tem idade mínima, né, já há 20 anos, 55 e 60, mas o regime geral não tem. Foi até um caso curioso, mas na época, por causa de um voto de um deputado, ele errou lá, não passou no regime geral. Isso faz com que o brasileiro comece a trabalhar cedo. Então, vamos supor que eu comecei com 18, nem é tão cedo ainda. Com 30 anos, eu tenho 48, eu posso aposentar. Então, esses ajustes devem sim ser feitos. Agora, nós temos que ter cuidado no como fazer isso. Há estudos que mostram, como o governo não apresentou qual seria esse custo da transição para um modelo capitalizado, esse valor que se pretende economizar de 1,2 trilhões, tem alguns economistas que estimam, se a gente mudar drasticamente como se propõe para a capitalização de forma imediata, o que vai acontecer? Os novos trabalhadores vão começar a ter a sua continha individual. Só que eu tenho os antigos para pagar, já estão recebendo. Que o custo dessa transição é coisa de 4 até 6 trilhões. Então, a gente tem que pensar bem, porque eu desconfio sempre dessas fórmulas milagrosas de resolver políticas públicas. Na verdade, política pública, a gente tem um conjunto de medidas que devem ser feitas. Um ponto que eu bato muito, por exemplo, é prevenção de acidente do trabalho. O Brasil é um dos recordistas em acidente do trabalho. E se você parar para pensar, um acidente do trabalho, ele simplesmente traz prejuízo muito grande para o sistema. Porque uma pessoa queria contribuir 30, 35, 40
Em 2, 3 anos tem um acidente na empresa, vira despesa. Ela era receita e vira despesa. Então tem 1000 coisas que a gente pode trabalhar em termos de reforma, mas eu tenho muita preocupação, não em capitalizar. Eu acho que teria que ter uma repartição capitalizada. Acho que o modelo público ele tem que ser uma repartição eficiente. A gente tem que conseguir ter mecanismos de médio e longo prazo, porque nós ainda estamos no bônus demográfico, nós somos um país jovem, então a gente tem tempo para tomar as medidas, mas que seja feito analisando o risco da população para que a gente não tenha retrocesso em matéria de proteção social. Isso. Doutora Thaís, a gente pode definir o nosso segurado atual da Previdência em 3 grandes grupos. Aqueles que entraram no serviço público até 1993, que são servidores que se aposentaram com a remuneração integral, com aposentadoria paritária integral. E a gente tem um outro grupo que se aposentou ou que entrou no serviço público depois de 93 até o advento dos institutos de previdência. Certo. Esse é o grande grupo que a gente tem hoje no Brasil, dentro do regime público. Esse grupo é um grupo que está contribuindo e que, é o que tudo indica, não vai se aposentar tão cedo. E ele continua contribuindo mesmo depois de aposentado. E nós temos um terceiro grupo, que é o grupo que já está entrando no regime capitalizado. Então, esse já vai contribuir com pouco para si mesmo. Então, ele já tem uma situação bem diferenciada. E esse sistema, nesse modelo que nós temos hoje, considerando esse grupo 1 e o grupo 2, e considerando que o grupo 3 não entra mais na contribuição desse sistema como um todo, incentivar as pessoas a saírem do regime de repartição para irem para um regime de capitalização, a tendência é que esse déficit aumente, porque o regime de repartição, a eventual déficit tem que ser realmente suprido pelo poder público. O de capitalização não tem que se falar em déficit. O déficit é azar do risco do sistema. Então, a senhora acha que isso seja uma incoerência dentro do projeto de reforma? Eu tenho dito muito isso nas minhas palestras em relação aos servidores públicos. Eu acompanho há muito tempo essa questão previdenciária dos servidores públicos e digo a você que a geração atual está pagando para trás e para frente. Por quê? Não dá para falar de servidor público sem entender todo o seu histórico. Servidor público, da mesma forma que os militares têm até hoje, mas os servidores públicos até a década de 90 não tinham um modelo previdenciário contributivo. Havia uma contribuição para a pensão, mas não havia uma contribuição previdenciária. Então, o pagamento de benefícios previdenciários era uma despesa administrativa. Então, o Estado tinha lá, eu tenho despesa com ativos e inativos. Bem, e aí o servidor, por conta da sua função pública e da necessidade de ter imparcialidade na administração pública, sem ter medo dos mandos e desmandos do político que tivesse de plantão, já que ele é de carreira e tem que estar lá administrando a coisa pública, foi criado 2 institutos muito importantes. Um foi a estabilidade no emprego, ou seja, servidor, você pode exercer sua atividade com imparcialidade e independência, que você não estará sujeito ali aos mandos e desmandos ali do político de plantão. E, por outro lado, você também pode estar tranquilo que no momento da sua aposentadoria você vai aposentar integral com a sua última remuneração, também não vai sofrer nenhuma penalidade. Então, veja, são conceitos do direito administrativo. Quando o modelo do servidor vira contributivo, isso ocorre na década de 90, a emenda 3 de 93 obriga no âmbito da União, e depois a emenda 20 de 98 para todos os estados, e aí depois veio a Lei 9717 tentando organizar isso, os servidores passam a contribuir. E é exatamente quando vem as emendas constitucionais alterando esse modelo da integralidade, porque atualmente fica muito complicado você sustentar esse direito administrativo de você aposentar na última remuneração se a vida inteira você não contribuiu, não. Né? Então, a média passa a ser a regra do servidor, assim como é no regime geral. Como que é a regra hoje? Hoje, a pessoa, ao aposentar, eu vou trabalhando, tanto no regime geral como no regime próprio, de acordo com a minha renda, eu vou ter alíquotas e vou contribuindo. Lá na frente, na hora de receber o benefício, vai ser feita uma média das 80% maiores contribuições. Exclui as 20% menores e faz uma média. Média, você vai somar e dividir, aquilo ali vai dar mais ou menos próximo ao que você contribui. Ocorre que no INSS, no âmbito do regime geral, existe um teto do INSS.
significa que ninguém aposenta com mais de R$ 5.839,45. Então, eu só contribuo até esse valor e também só recebo até esse valor. Se eu quiser aposentar com valores maiores que esse, eu que vá para uma previdência privada. A preocupação do modelo público não é manter poder aquisitivo, é evitar que você tenha um estado de necessidade, ele te protege ali. Já o servidor público não. O servidor público, ele começa a contribuir sobre tudo. Então, se eu tenho um trabalhador da iniciativa privada que ganha R$10 mil e um servidor ganhando R$10 mil, o da iniciativa privada vai contribuir até 5.800. O servidor vai contribuir sobre os R$10 mil. Então, consequentemente, na hora da média, ele vai ter uma média acima destes valores. Então, a primeira observação tem que fazer o seguinte: o servidor ganha mais porque ele contribui mais, é o primeiro ponto. Bem, e as situações das pessoas que ainda têm as super aposentadorias, que é um absurdo, etc. Bem, efetivamente, a legislação deixava isso muito solto, não existe mais, mas tem o direito adquirido, pessoas que tinham esses direitos que ainda mantêm. Hoje, o servidor, ele consegue, a regra dele é média, certo? Igual ao regime geral. O que aconteceu foi que a Constituição falou o seguinte: a partir da criação do regime de previdência complementar, eu vou autorizar você, ente, que cobre do servidor até o teto do INSS e que também, por outro lado, eu só vou proteger até o teto do INSS. Se ele quiser, eu ajudo ele como patrocinador numa previdência privada facultativa. Então, eu tenho hoje 3 situações. Eu tenho servidores que entraram até 2003, que por uma questão de negociação nas emendas conseguiram ter regras de transição para ainda conseguirem aposentar com a integralidade, que é a última remuneração. Só conseguem isso servidores que conseguem cumprir requisitos mais rígidos da emenda número 41 e da emenda número 47, mais tempo de serviço público, então ele tem que cumprir requisitos mais rígidos. Depois eu tenho um grupo de 2004 até 2013 no âmbito federal, no DF vai ser 2018, então cada estado você tem que ver quando foi criada a Previdência Complementar, que vai contribuir sobre tudo, e a média vai ser sobre tudo. E eu tenho servidores que entraram após a criação da Previdência Complementar, e que o estado falou: ó, eu te protegia isso, agora eu só te protejo isso. Então, esses servidores só vão contribuir até aí. Daí sobra mais dinheiro na mão deles, livre. Daí eles vão optar se eles querem ou não entrar para uma previdência complementar ou outra, se ele quiser. Só que, atuarialmente, o que acontece? Eu vou ter essa geração do meio, que eu falo que pagou para frente e para trás, que tem que pagar os antigos que não contribuíram e vão estar na integralidade, ou às vezes até mais. E a geração futura que iria bancá-los está recolhendo num valor menor. Então, em certa medida, quando o Estado ele mudou o paradigma, falou: a partir de agora eu só vou recolher até o teto, só vou proteger até o teto, ele abriu mão da diferença. E é essa diferença que é o custo da transição, que é o que ele não quer pagar. E aí ele arranjou a forma excelente de botar os próprios servidores para pagar, que é a criação de contribuições extraordinárias que vão ser ali obrigatórias em caso de déficit. Só que vai dar déficit, porque o sistema do servidor, ele não é igual ao da Seguridade Social, ele só tem 2 contribuições, a dele e a do empregador. Ele não tem a da importação, das outras diversas. Então, se eu tenho um cenário que os meus novos servidores vão contribuir menos, se eu tenho um cenário de diminuição do Estado, não estão repondo o quantitativo de servidores ativos dos inativos, é óbvio que vai quebrar. Então, tem esse custo da transição e que tem sido jogado, sim, nas costas do servidor. Excelente. Essa contribuição, ela tem uma tendência de alta. Para esse grupo que vai ficar no regime de repartição, a tendência realmente é que no longo prazo essa contribuição seja escalonada e vá crescendo cada vez mais, porque a gente vai ter aí muito mais gente aposentada do que gente contribuindo. Então, é um sistema que tende a uma autoeliminação, né? Ele é autofágico. Então, assim, realmente é muito preocupante essa situação, né, doutora? Atualmente, você tem 2 opções. Se o sistema é deficitário, ou você aumenta contribuição, você diminui benefício. A opção da PEC é fazer os 2. E fez de uma forma muito inteligente,
O que eles fizeram? Eles desconstitucionalizam os direitos e constitucionalizam as obrigações de um modelo capitalizado. Então, esse é um ponto que eu chamo muita atenção, porque após muitos anos de lutas e desenvolvimento da sociedade brasileira, a gente conseguiu trazer ali para o patamar constitucional essas regras, né, os principais requisitos das aposentadorias. E se a PEC passar do jeito que está hoje, ela fala assim, olha, os requisitos estarão previstos numa futura lei complementar. Não apresenta qual é a lei futura. Enquanto isso, fica valendo as regras de transição e regras de transição transitórias, certo? E ali, então, na verdade, a verdadeira reforma ainda vai estar por vir. E isso traz uma insegurança muito grande, principalmente porque atribui essa lei futura, esses novos requisitos. Hoje que a gente tem um status constitucional e uma dificuldade maior para poder... uma maior segurança jurídica nesses direitos, virando lei complementar, haverá uma facilidade muito maior de mudanças e chama atenção, inclusive, um ponto que eu também não tenho visto muitos debates, que essa futura lei complementar, inclusive, vai poder trazer um modelo automático de reajustes dessas idades mínimas e dos requisitos conforme o aumento da expectativa de vida. Eu brinco até que o IBGE vai ser o órgão mais importante do país, vai ser um anexo da Presidência da República, porque do dia de hoje para amanhã você está se programando para aposentar com 62, 65, daí não, agora é 67, não, agora é 68, e aí você tira o caráter programado da aposentadoria voluntária. O cenário é nebuloso, né, doutora? Doutora Thaís, infelizmente nosso tempo acabou. E eu quero agradecer mais uma vez a sua participação no nosso programa Idem Nexus, que visa exatamente trazer à discussão temas de alta relevância para que a gente possa realmente encontrar um Estado melhor. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, contem sempre comigo. Hoje o programa foi a fundo nessas questões. Nos encontraremos no próximo episódio, onde vamos continuar falando sobre a reforma da Previdência. Muito obrigado. Espero você. Até lá.